Basicamente, os Celtics perdem o Marcus Smart na rotação, perdem o Grant Williams e substituem pelo Kristaps Porzingis. Matheus, hoje você acha que o Boston Celtics está mais perto do título, mais longe do título ou não mudou a distância? Eu acho que não mudou a distância. Quase todos os movimentos desse ano não foram movimentos unânimes. Então você tem muita coisa que tem um ladinho ali que parece legal. E no caso dessa adição do Porzingis, para mim, você adicionar um terceiro pontuador de 20 pontos por jogo em Boston. Eu acho que isso alivia bem a produção do Jaylen Brown, do Jason Tatum e afins. Mas ao mesmo tempo, tem 2 pontos que perder o Marcus Smart é muito complicado. Óbvio, o principal defensivamente. Aí você vai falar, não, mas eles têm o Derrick White, não, eles têm uma rotação até de pivôs muito boa. O Porzingis evoluiu muito como protetor de aro nos últimos anos. Estatisticamente é um dos melhores pivôs defendendo em drop na NBA. Robert Williams, né, não precisamos apresentar, o Horford não precisamos apresentar. O Derrick White é um ótimo defensor, Jason Tatum e Jaylen Brown também fazem bom trabalho. O ponto é, uma coisa que é muito subestimada na NBA é a questão da comunicação, do líder defensivo. E acho que o Smart é esse cara. É o cara que responsabiliza, é o cara que faz as leituras, que é o técnico dentro de quadra muitas vezes. Então eu acho que esse é um problema para Boston num primeiro momento. Segundo momento é que tem uma narrativa muito forte de que o Marcus Smart amava mal o Boston Celtics na última temporada. Se você for parar para pensar estatisticamente, não é verdade. Smart, por exemplo, entre todos os jogadores do Boston Celtics na última temporada, o segundo do elenco em que, quando estava em quadra, o time tinha mais assistências era o Marcus Smart, abaixo só do Derrick White. Não acho que ele é um armador, Chris Paul, um cara gênio, não é. Mas ele é um facilitador muito honesto. Melhorou, ele evoluiu nesses 2 anos. O melhor Boston Celtics que teve Kyrie Irving, que teve Kemba Walker, que teve Isaiah Thomas no auge, foi o Boston Celtics que teve o Marcus Smart como armador. Eu acho que o Celtics meio que pegou aquele globo de neve, né, e deu uma sacudida. A melhor versão desse time do Celtics, eu acho que não é tão diferente da... Acho que é melhor. A melhor versão que tudo dê certo é melhor. Mas eu acho que a amplitude negativa também é maior. Então eu acho que no geral fica meio que elas por elas. Porzingis é um cara que ele para muito a bola. Você já tem 2 caras que param muito a bola, né? O Tatum e o Jaylen Brown. E eu concordo plenamente com você, né? O Marcus Smart era o melhor facilitador da equipe. E era um negócio que eu falava na última temporada, né? Na penúltima agora, né? E nos playoffs. Que quando o Celtics não tinha o Marcus Smart, a sensação é que eles sentiam mais falta dele até ofensivamente do que defensivamente. O que é um absurdo pra dizer de um jogador que é o defensor do ano. Mas ele não teria sido meu voto para defensor do ano. E eu achava que o Robert Williams era o defensor mais importante da equipe. Só que agora, eu acho que o ponto dessa troca é meio que a adição por subtração. Que é você forçar o Tatum e o Brown a terem um papel mais ativo como líderes do elenco. Porque eu acho que a personalidade do Smart, combinada com as personalidades do Tatum e do Brown, o Smart sempre era a voz do elenco. E o que a gente via no passado era o Smart e o Horford eram os líderes, né? E eu acho que é mais uma questão de querer forçar isso no Tatum e no Brown. E a questão técnica também é dar mais espaço pro Derrick White. Porque o Derrick White jogou melhor que o Marcus Smart na última temporada. O Marcus Smart tem uma capacidade de defender caras maiores do que ele. O Derrick White ele não tem, ele é menor, mais fraco, mais leve que o Marcus Smart. Ele não vai marcar um cara da posição 3, que o Marcus Smart faz, mas ele marca muito bem guards na posição 2. E ofensivamente eu acho que tem mais no jogo dele. Então é meio que você tira o Marcus Smart da equação e você espera que o Derrick White vai crescer. E eu acho que é uma aposta razoável. Eu acho que nenhuma dessas movimentações aqui é indefensável. Como você falou, né? Questões e tal, mas eu acho que nenhuma é indefensável. A questão é, um time que já parava muito a bola, perdeu o seu líder de assistências e botou mais um jogador que para muito a bola também. Um time que vai ter que contar com a saúde do Robert Williams, um cara que não consegue ficar em quadra. O Porzingis, que ano passado foi um ano totalmente fora da curva em termos de saúde dele, que ele também é um cara com histórico de lesões grande. E o Brogdon, que
também tem um histórico de lesões enorme. Se você perde 2 desses três caras por lesão, você tem o Al Horford aí, que acho que 39 anos, que também a história te diz que ele vai começar a se machucar mais. Acho que os Celtics não estão equipados para perder 2 desses caras, né? Então eu acho que você tem um elenco mais raso do que no ano passado, principalmente na posição de ala. Porque eu acho que Derrick White, Brogdon, Peyton Pritchard, considerando que o Jaylen Brown joga também na posição 2, eu acho que é uma boa rotação, uma boa profundidade. Agora, posição de ala você tem o Tatum, Brown e o que? O Senhauser. O Shea Brissett vai jogar 15 minutos. Eu acho que o Grant Williams... Eu entendo. A troca do Grant Williams é um cara que você iria perder, né? Como free agent restrito. Você recebe algo de volta. Mas eu acho que os Celtics estão acumulando escolhas de segunda rodada e tal. Se eu fosse eles, eu preferia ter o Red Bullock, que foi pra San Antonio Spurs naquela troca de 3 times. Porque eu acho que a equipe tá com a ala extremamente rasa, né? Basicamente, você tem Jaylen Brown, Jason Tatum, que você confia só. Esse ponto eu acho que a equipe piorou consideravelmente. Tem matchups que não dá pra você ter o tempo todo em quadra 2 de Robert Williams ou Horford por Porzingis, times que jogam menor. E nesse ponto eu fico preocupado se eu sou torcedor do Celtics. Essa variação, né? Essa variação que era muito interessante na última temporada. A gente lembra da série contra Filadélfia, que eles foram jogando com 2 guards, né? Com Marcus Smart e Derrick White sempre, Brown, Tatum e Horford. Uhum. E eles se complicaram, eles foram perdendo. Não lembro se foi o contrário, pode ter sido o contrário, alguém vai me xingar. Mas... no final o Robert Williams volta a ser titular, né, naquela série. Isso, é isso mesmo. Então eu falei certo. Aí sai o Derrick White e o Robert Williams e a defesa, né, o 76ers, não consegue jogar nos últimos 2 jogos e perde a série. Uhum. Então eles tinham essa variedade. Eu acho que essa rotação de alas, propriamente, ela seria mais profunda no passado com o Gallinari, né? E ela tinha Grant Williams, né, que foi acho que é uma perda interessante, mas eu já esperava, né? Era uma perda esperada porque tinha gente que queria pagar mais, era um nome assediado no mercado. Você não tem como pagar Porzingis, Grant Williams e o Jaylen Brown, contrato novo, o Tatum, não tem como. Então, assim, além do assédio do mercado, tem essa questão financeira. Só que eu acho que eles poderiam ter acabado, como você falou, com o Red Bullock. Eu acho que ele, nos melhores dias em Dallas, até no New York Knicks, um ano antes, ele foi um jogador consistente de bola de 3 de defesa. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que, por exemplo, o Sennhauser é um atirador nato. Realmente é um chutador elite. Mas defensivamente, né, você já tem aquele tanto que ele saiu da rotação dos playoffs. Essa questão do Jaylen Brown, não sei, me deixa uma pulga atrás na orelha. Por que ele não renovou ainda, né? Porque a gente já viu alguns Max sendo assinados, né? E era aquele jogador sendo contrato de calouro, né? Então um pouco diferente, né? Viu o LaMelo, o Tyrese Haliburton e o Desmond Bane, né? E o Anthony Edwards. Anthony Edwards também, 4 jogadores. Por que esse contrato não saiu ainda? Isso é importante por quê? Porque se o Jaylen Brown renovar o contrato dele agora, ele não pode ser trocado. Só pode ser trocado, acho que na janela de trocas, ou acho que só ano que vem, algo do tipo. Acho que você tem 6 meses ali depois da renovação, que é o tempo. Tem uma limitação. Por que ele não renovou ainda? Porque eu falo isso porque muita gente está especulando. O Celtics acumulou escolhas nessas trocas, né? Eles conseguiram uma escolha de primeira rodada extra, algumas escolhas de segunda rodada, e o pessoal já olha pro nome óbvio, né? Que tá disponível no mercado, Damian Lillard. Seria algo do tipo Jaylen Brown, todas as escolhas que eles têm, com Jaylen Brown provavelmente indo para um terceiro time, mais escolhas indo pro Portland Trail Blazers. Eu, sinceramente, não acho que vai acontecer, porque a gente tem visto na NBA, os jogadores, quando eles querem ir para um time, eles vão para um time e eles conseguem a vontade deles. Então eu acho que o Damian Lillard vai acabar mesmo no Miami Heat. Mas, assim, o Damian Lillard foi um exemplo. Você acha que ainda tem uma movimentação vindo, que essa reformulação do elenco do Boston Celtics não acabou ainda? Eu acho que não, honestamente. Porque, assim, se o Damian Lillard estivesse disponível para ir a Boston,
até poderia rolar. Só que assim, beleza, saiu a notícia de que os Celtics eram dos interessados, mas o próprio Damian Lillard, acho que um pouco antes dele solicitar a troca, até um pouco antes do draft, ele deu uma entrevista falando que os 2 destinos que ele gostaria, Miami e Brooklyn, no primeiro momento, né? E ele pede troca e é isso, é Heat, é Nets, teve aquela história lá ele tem muito respeito pelo San Antonio Spurs, mas acho que não tá no momento, né, pro Spurs. Então, você olha para os outros nomes que podem estar disponíveis no mercado. Será que o Pascal Siakam, que é um cara que eu gosto muito, será que ele vai ser um upgrade em relação ao Jaylen Brown? Será que é o Karl Anthony Towns? Mas como é que você vai pegar o Karl Anthony Towns se você já pegou o Porzingis, o Al Horford, né, o Robert Williams dentro do seu elenco? Então, assim, eu acho que pelos nomes é muito difícil que haja uma troca. O Jaylen Brown ficou disponível para ter essa extensão, acho que no dia 6, que foi quinta-feira, eu acho. Então, acho que é uma questão, assim, acho que Boston pode até explorar alguma movimentação, mas acho que no fim eles renovam, porque é aquela coisa, não tem muita gente disponível, é melhor, que vai te dar um upgrade muito claro, e o cara que tá disponível, que daria o upgrade, não quer ir pra lá, então acho que vai ser Jaylen Brown do Celtics, contrato máximo. Também acho, mas eu só acho interessante, porque, tudo bem, tem essa questão da data, né, mas tem aquela coisa, Jaylen Brown e Boston Celtics chegaram a um acordo, e aí chega o dia mesmo, tipo, 3, 4 dias antes, aí no dia que pode, o Boston Celtics tweetar, chegamos a um acordo com a extensão com o Jaylen Brown. Eu acho que é um pouco estranho, né? Tipo o Draymond Green na Free Agency, né, que saiu a notícia e a primeira coisa que saiu da agência livre foi que o Draymond Green renovou com o Warriors. Assista ao podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no YouTube, ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast. Bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa, tenho certeza que você vai gostar.